Nicolas Ferreira se sentiu atacado por Lula e por Fernando Haddad e literalmente reage de forma assustadora de praticamente abalar não só Brasília, mas também a internet de modo geral. A situação que estava entre o governo Lula e o Nicolas, que estava morna, piorou nas últimas horas aí, a coisa saiu do controle e nesse vídeo nós vamos falar sobre a situação do Nicolas, que literalmente reagiu de forma assustadora aí e de abalar não só Brasília, mas a internet, o Brasil de modo geral, quebra-pau. Vamos também falar sobre o quebra-pau da direita, extrema-direita. Vamos falar sobre a situação do Nicolas, que piorou nos últimos instantes. E ele literalmente reagiu aí, né, de uma forma assustadora contra o governo do Lula e também aí contra o Fernando Haddad. Literalmente ele partiu para cima e atacou o Haddad, atacou o Lula em rede nacional. A coisa saiu do controle e também nós vamos falar sobre essa situação aqui do Bolsonaro, que tá uma situação delicada, tá? Então vamos falar sobre a situação aí do Nicolas, né, que é o assunto, um dos assuntos aí principais hoje, literalmente a coisa saindo do controle. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Cláudio, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa situação do Nicolas aí, que houve um quebra-pau, a situação saiu do controle, né? O Nicolas brigando aí com o governo federal de uma forma assim estrondosa, né? Teve aí vários apoios de muitas pessoas e críticas também, e a coisa saiu do controle. Praticamente, né, o Nicolas estava numa situação tanto mais que, como é que eu posso mencionar para você, né, sensível em relação ao governo Lula, porque o Nicolas Ferreira já tinha tido um quebra-pau com o governo lá anteriormente, quando ele foi aos Estados Unidos e literalmente teceu, ou pelo menos desceu o sarrafo, falou muito mal do governo Lula e em especial contra o Lula, ofendeu. Aí o Lula simplesmente partiu para cima e ameaçou processar o Nicolas, né, de uma maneira assim muito dura. O Nicolas de certo modo ficou preocupado e aí até num determinado momento a coisa ficou mais morna, mais tranquila em relação ao governo federal e ao Nicolas Ferreira. Então aparentemente estava tudo tranquilo, mas as coisas mudam de uma hora para outra, e em especial por conta do Haddad também, né? A coisa saiu do controle. O Nicolas perdeu a paciência, foi para cima do governo Lula aí, por conta de simplesmente da Receita Federal. A Receita Federal anunciou uma nova regra aí recentemente em relação ao Pix, você já deve estar sabendo, mas antes disso, já aproveita e já deixa um like, porque senão você esquece. Agora voltando aqui falando sobre a confusão do Nicolas Ferreira e o Lula e o Haddad, foi assim, o Nicolas Ferreira, né, foi aí às redes sociais, ou pelo menos viu que haveria uma nova regra da Receita Federal, que foi, né, publicada aí recentemente, onde simplesmente todas as pessoas que movimentassem aí acima de R$5.000, elas iriam ter os seus dados enviados diretamente lá para a Receita Federal. Isso o Nicolas viu e ficou extremamente chateado, extremamente nervoso e revoltado com toda essa situação. É sempre bom lembrar que essas movimentações são enviadas para a Receita Federal para evitar qualquer tipo de, né, lavagem de dinheiro e coisa do tipo. Já existe essas movimentações e também já a Receita já analisava tudo isso, independente da situação. Mas o Nicolas ficou nervoso porque, de certo modo, isso iria acabar resvalando na vida pelo menos segundo o Nicolas Ferreira, na vida de muitas pessoas, por conta que aí iria atingir também aí aos bancos digitais. O Nicolas não gostou dessa situação, dessa nova regra da Receita e simplesmente decidiu atacar o Lula e em especial o Haddad. O Nicolas saiu, na teoria, saiu em defesa aí e foi divulgar um vídeo nas redes sociais, que foi esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui atingiu tem 500 mil de visualizações lá em outras redes também. Já tem uma quantidade de visualização também significativa. Então o Nicolas simplesmente partiu para cima e atacou ferozmente o governo federal. Essa que é a realidade, em especial atacou o Lula. E aí o Nicolas simplesmente falou o seguinte, falou que a situação estava extremamente complicada, que tinha saído do controle, em especial por conta, né? O Nicolas, essas foram as palavras do Nicolas Ferreira no vídeo, que eu não vou mostrar aqui, mas o Nicolas atacou o governo e eu vou falar qual foi a resposta do governo em relação ao Nicolas Ferreira, tá? O Nicolas Ferreira simplesmente atacou dizendo que essas movimentações estavam atingindo a vida do povo brasileiro, a vida do trabalhador, né, do menos favorecido, segundo o Nicolas Ferreira, e que isso, na teoria, não seria justo. E aí o Nicolas faz algumas indagações
no vídeo, ele fala assim: Lula vai monitorar os seus gastos e não, o Pix não será taxado, mas é sempre bom lembrar que a compra da China não seria taxada, mas foi. E teve alguém que votou, né, para que ela fosse taxada, né, Nicolas Ferreira? Não ia ter sigilo, mas teve. Você ia ser isento do imposto de renda e não vai. O Pix não será taxado, mas duvido que futuramente, né, não possa ser taxado. Então, essa foi a fala do Nicolas em relação ao Pix, né, complicando aí a vida do governo federal, pelo menos, né, atingindo aí de modo significativo, e simplesmente aí o governo, logo após aí esses comentários aí em relação ao Pix, né, que surgiu de forma negativa, as pessoas ficaram assustadas, dizem que o vídeo do Nicolas atingiu mais de 120 milhões de visualizações, as pessoas ficaram extremamente assustadas em relação a essa situação, e aí o governo simplesmente decidiu aí, né, revogar essa situação, ou pelo menos provisoriamente, decidiu revogar tudo isso para que não complique mais a situação, tá? Então essa foi a atitude aí, de certo modo, que acabou abalando aí as estruturas de Brasília, o Brasil de modo geral, né? Pelo menos que foi, né, veiculado, mais de 120 milhões de pessoas viram essa situação aí do Nicolas Ferreira, a coisa saindo literalmente do controle. E o governo Lula aí simplesmente decidiu, né, recuar e revogar a norma aí da Receita Federal. E é sempre bom lembrar que já existia esse monitoramento, tá? Essa que é a realidade. O Nicolas aproveitou esse momento para poder aí lutar contra o governo brasileiro, que de certo modo acabou cedendo, deveria ter analisado todas essas medidas aí antes e ter feito publicações explicando ao povo que já existia, e assim poderia ter evitado esse tipo de situação. Para o governo federal, ao meu modo de ver, é uma derrota. Para o governo Lula, é uma derrota gigantesca e, de certo modo, aumenta aí a narrativa do Nicolas Ferreira, que, de certo modo, tá aí, né, agora dando risada, e a base bolsonarista comemorando de modo geral, sem nenhum tipo de receio. Agora, falando sobre a situação desse homem aqui, que é o Bolsonaro, falando de uma maneira rápida, né, o Bolsonaro, ele tava com um problema muito sério aí, eu acho que você já sabe que era em relação aí aos Estados Unidos. Teve um quebra-pau, uma briga em relação aí com o Alexandre de Moraes, a coisa ficou um tanto mais que feia, complicada, e o Bolsonaro avisou para todo mundo que ia para os Estados Unidos, só que as coisas saíram do controle. O Alexandre de Moraes ouviu, né, não gostou do que ouviu, e o Alexandre de Moraes simplesmente partiu para cima do Bolsonaro e exigiu documentos que comprovassem que era necessário e era muito importante ele ir para os Estados Unidos. O Bolsonaro não conseguiu comprovar tudo isso, e o Alexandre de Moraes simplesmente, né, partiu para cima e falou assim: eu quero uma resposta da PGR. E aí a PGR simplesmente se manifestou contra o Bolsonaro, contra na teoria, o Donald Trump, e disse assim o seguinte: olha, a situação do Bolsonaro não tem como ele ir aos Estados Unidos, ponto. E o que vai acontecer em relação aqui? O Moraes simplesmente vai acolher o pedido da PGR, é bem provável, e o Bolsonaro não vai aos Estados Unidos. De um lado temos o Nicolas Ferreira ganhando, tendo uma vitória significativa, do outro lado temos aí o Bolsonaro perdendo, né, e tomando aí um prejuízo inigualável. Gente, ó, comentem a sua opinião em relação a isso, sobre essa situação aí que é complicada, delicada, mas do Bolsonaro e também do Nicolas Ferreira. Comenta aí, a sua opinião ela é muito importante. Valeu!